noite, queridos. Eu sou a pastora Angélica, da nossa igreja de Magé. Estou aqui para trazer uma palavra de edificação para a sua vida. E essa palavra é uma palavra que nos últimos dias Deus tem ministrado muito ao meu coração, porque fala a importância de termos aliados, a importância de termos um amigo do nosso lado. E antes de compartilhar, de você abrir a Bíblia para lermos o texto, eu gostaria de contar uma pequena ilustração de dois amigos. Um tinha um defeito físico e o outro era perfeito. Os dois estavam caminhando numa floresta, quando de repente veio um urso. E o que era perfeito, percebendo o perigo, correu e subiu em uma árvore. O que tinha um defeito físico, sem poder correr, ele deita no chão e finge estar morto. O urso vem se aproximando, cheira aquele que estava deitado, cheirou e desistiu e foi embora. Quando o urso se retira, o que estava na árvore, curioso em saber o que o urso havia falado ou ouvido do que estava deitado, ele desce curioso e pergunta: o que o urso te disse? Qual foi a palavra que o urso te direcionou? E aquele amigo, ele responde: ele me disse que eu não devo andar com amigos que na hora do perigo me deixam na mão. É uma pequena ilustração, mas que traz uma mensagem muito forte, porque hoje em dia está difícil, queridos, encontrarmos aliados, pessoas que de fato entrem na guerra em nossa defesa. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar nessa noite, nesse Tadel Integrado. E eu gostaria que você, nesse momento, você fechasse os teus olhos. Eu gostaria de estar orando, pedindo ao Senhor que desperte dentro de nós o senso de valor, sabe? Pela nossa liderança, pelo nosso dirigente, pelo nosso irmão, aquele que está do nosso lado. Vamos orar? Amém? Pai, eu quero te glorificar pela tua grandeza e santidade. Obrigado porque o teu Espírito tem nos despertado e nos levado a uma dimensão nova, Senhor. Agora eu rogo a Ti que essa presença gloriosa, ela nos desperte, Senhor, para sermos aliados leais, companheiros de guerra, homens e mulheres, Senhor, que na hora da batalha se apresente como voluntário, não só para se defender, mas também entrar na defesa daqueles que estão ao seu lado. Ó Deus, desde já eu abençoo todos quantos estão nesse Tadel Integrado nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos agora abrir nossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 21, a partir do verso 15. Nós queremos ler alguns versículos que falam de uma batalha que Davi enfrentou, e só não foi a sua última batalha, porque alguém se apresentou para defendê-lo da mão do inimigo. Diz assim a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 22, a partir do verso 15. Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito e Isbi-Bonebe, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Bonebe pesava 3,6 kg. E além disso, ele estava armado com uma espada nova. Mas Abissai, filho de Zeruia, foi ao socorro de Davi e matou o filisteu. Então, os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Queridos, são poucos versículos, mas que trazem uma mensagem muito preciosa, a qual eu gostaria de compartilhar nesse momento. Todos nós sabemos que Davi era um homem de guerra, um conquistador, um homem que entrava em batalhas e as vencia. E a cada batalha que Davi vencia, era colocada em seu peito uma medalha de vitória e nos ombros uma patente de autoridade.
E assim, Davi vencendo batalhas aqui, batalhas ali, vencendo medalhas no peito, patentes de autoridade. E Davi se tornou um grande guerreiro, um homem conhecido e temido pelas nações. E no texto que nós lemos, fala que houve outra batalha contra os filisteus. Era mais uma batalha. Inclusive, os filisteus não eram inimigos desconhecidos, porque em ocasiões anteriores, Davi já havia enfrentado esse povo. Mas, de novo, se levanta agora uma guerra contra os israelitas e os filisteus. Davi, como sempre, alinhado para a guerra, chamou os seus soldados, se prepararam e foram para o campo de batalha decididos a vencer a batalha. Até porque o histórico de Davi era um histórico de um vencedor. Eu acredito que o desgaste, o cansaço, a derrota não estavam nos planos de Davi, porque Davi era um homem vitorioso em todas as batalhas que entrava. E eles se preparam e entram na batalha. Era mais uma guerra, era mais uma batalha. E Davi entra nessa guerra com a mesma, acredito eu, com a mesma motivação, com os mesmos armamentos, com o mesmo sentimento de vencer. Só que essa batalha teve uma particularidade que, lendo a Bíblia e outras batalhas travadas por ele, eu não encontro. Teve uma particularidade, aconteceu algo que está registrado nessa batalha que eu não vejo registrado em batalhas anteriores. Qual é o fato que diferenciou essa batalha das demais? Foi que Davi se cansou muito. Davi, no meio do campo de batalha, ele começou a sentir o peso da espada. No meio do campo de batalha, enfrentando os filisteus, Davi começa a se sentir vulnerável diante de um inimigo que talvez ele não esperava, o cansaço. A Bíblia diz que, enfrentando Isbibonebe, que era um descendente de Rafa, mais abaixo da leitura você vai ver que esse Rafa, ele era pai de Golias. Davi já havia vencido Golias, mas agora está o irmão de Golias, chamado Isbibonebe, com a intenção única, acabar com Davi. E Davi agora não está enfrentando mais, não a princípio, um inimigo externo, mas agora ele está diante de um inimigo interno, que era o cansaço. E por causa desse inimigo, quase que ele foi vencido. Queridos, e eu pesquisando, assim, me aprofundando em meu coração, avaliando a palavra de Deus, estudando a palavra, eu fiquei a pensar, por qual caminho veio esse cansaço? Por que será que Davi, no meio do campo de batalha, ele acabou sendo tocado por esse inimigo inesperado que foi o cansaço? E eu fiquei pensando e coloquei aqui algumas coisas que eu gostaria de compartilhar. Eu acredito que esse cansaço pode ter vindo por falta de descanso necessário. Talvez Davi, há poucos dias, havia saído de alguma batalha e agora já estava em outra. Talvez ele não tenha descansado o tempo necessário, suficiente para recobrar as forças. Talvez esse tenha sido o caminho pelo qual o cansaço veio. Mas também eu fiquei pensando que também esse cansaço pode ter vindo também pelo caminho da idade. Davi já não era mais nenhum garotão. A essas alturas, ele já era conhecido nas nações, já não era mais aquele garotão que enfrentou Golias. Então, talvez o peso da idade, a idade começasse a pesar. É outro caminho pelo qual o cansaço poderá ter assolado a vida de Davi em meio à batalha. Também fiquei avaliando se esse cansaço não tenha vindo também apenas com o propósito de mostrar a humanidade dele, para mostrar que nem sempre nós seremos bons, para mostrar que todo valente também se cansa em meio à batalha. Talvez esse cansaço, essa particularidade dessa batalha aí, está registrado para mostrar para nós que nem sempre nós venceremos e que existem inimigos
os quais nós teremos que enfrentá-los em meio ao campo de batalha, e inimigos maiores que os inimigos exteriores dos quais nós estamos lutando. Eu acredito, querido, que esse episódio está registrado para mostrar que Davi não era super-homem, para mostrar que Davi não era um semideus, para mostrar que Davi era propenso e carente de ajuda, de ter pessoas as quais lutassem por ele. E a Bíblia diz que no meio do campo de batalha, enfrentando os inimigos, a espada começa a pesar, porque o cansaço começou a assolar a Davi. Imagino eu que dando um golpe aqui, outro ali, ele já não estava mais tão ágil na espada, e Isbi-Bonebe percebeu o momento exato. Aquele momento, o momento do cansaço de Davi, era o momento exato, crucial, para o inimigo vir e derrotá-lo. E, percebendo esse momento vulnerável, esse momento frágil, esse momento meio que até que indefeso de Davi, Isbi-Bonebe, armado com uma lança e com uma espada nova, ele se aproxima de Davi com um único propósito: exterminar com sua vida. Queridos, aí está um momento crucial na vida de Davi. Se nesse momento Davi não tivesse do seu lado aliados, leais, homens, pessoas que ao longo de sua caminhada ao lado de Davi não tivesse sido ministrado em amor, não tivesse sido conquistado pelo rei Davi, agora era a hora até dos seus aliados entrarem em concordância com o inimigo a fim deles ceifarem sua vida. Sabe o que eu quero dizer, queridos? É que mais cedo ou mais tarde, no decorrer da sua história, da sua caminhada, a sua vida, em determinado momento, vai parar na vida do seu liderado, na mão do seu liderado. Por isso eu quero, como líder que sou, dar um conselho a você, líder como eu. Vamos tomar cuidado como tratamos as pessoas, porque existirão momentos em nossa trajetória que tudo que mais vai importar não é o título, não é a posição elevada, o nome conhecido, mas o que vai importar é se temos um amigo fiel do nosso lado, se realmente conquistamos pessoas, se realmente o nosso coração serviu para ministrar cura àquele que estava doente e transformá-lo em um aliado, em um discípulo fiel. Queridos, agora esse grande rei, o rei Davi, um homem conquistador, a sua vida estava agora nas mãos de seus liderados. Porque no meio da batalha, como nós já temos compartilhado, o cansaço vem de forma arrasadora. E o inimigo, percebendo esse momento de fragilidade, de vulnerabilidade, vem com fúria total para exterminá-lo. E no meio disso aí, Abissai, um dos valentes de Davi, também enfrentando inimigos, porque ele também estava no campo de batalha, ele também estava com a espada em punho, vencendo, derrotando e lutando, mas Abissai, ele percebeu o momento em que ele deveria correr em direção a Davi, seu líder, e socorrê-lo da morte. Então Abissai, ele larga os inimigos, acredito eu que de uma forma muito, muito séria, ele corre. E ele vai e entra em defesa de Davi contra Isbi-Bonebe. E diz a palavra do Senhor que Abissai matou aquele homem, aquele descendente de Rafa, aquele gigante, matou Isbi-Bonebe, e depois de vencê-lo, depois que a guerra terminou, os valentes de Davi se reúnem e trazem para ele uma palavra: nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Queridos, que frase! Meu Deus, que senso de valor e consideração que esses homens demonstram com essas palavras. Meu Deus, eles comparam a vida de Davi como sendo a lâmpada
não só para eles, mas para toda a nação israelita. Queridos, eles colocam Davi num lugar tão elevado de consideração e valor, que isso mexe com o meu interior, porque eu fico a meditar. Estamos, muitas das vezes, correndo aqui, correndo ali, fazendo muitas coisas, mas no meio dessa correria nós precisamos parar para colocar atenção naquilo que de fato tem valor, querido. Porque, como eu já tenho falado, existirá um momento na sua vida em que a sua vida estará na mão de um liderado seu. Quando as críticas vierem, esse liderado, ele terá o que falar de bem a seu favor, em defesa sua. Sabe o que eu tenho aprendido? Eu tenho aprendido que a lei da semeadura, ela funciona de forma infalível. Aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Davi um dia semeou lá na caverna de Adulão. Ele semeou cuidado, amor, entrega, disposição. Ele estava com um problema, mas ele não teve o seu olhar focado em si mesmo. Pegou aqueles 400 homens, cuidou deles, treinou-os, transformando aqueles homens em grandes valentes, e agora foi a vez daqueles valentes defendê-lo da mão do inimigo. Queridos, eu quero, assim, em Jesus, a minha intenção não é jogar indireta aqui e ali, apenas estou compartilhando o que Deus falou no meu coração. E falar para você nessa noite: trate as pessoas com amor, com carinho, trate as pessoas com firmeza, sim, porque as pessoas precisam de um guia, de um condutor, mas elas precisam ser amadas e acolhidas, porque há de chegar o dia em que você estará no meio do campo de batalha, e o que vai determinar a sua vitória ou seu fracasso não será quantas batalhas vencidas anteriormente. O que vai determinar é se você tem do seu lado pessoas leais e fiéis, pessoas que tenham em seus corações um senso de gratidão a Deus, porque no momento da guerra, no momento em que elas estavam no campo de batalha, você entrou e as defendeu. E agora é hora de retribuir em amor aquilo que um dia foi feito por elas. Eu quero terminar essa palavra dizendo que eu acredito numa igreja onde os relacionamentos são saudáveis. Eu acredito numa igreja onde pode existir e existe um senso de valor, de consideração e de honra aos líderes, àqueles que estão acima de nós, querido. Eu acredito que é possível no tempo presente alinharmos o nosso coração e estarmos atentos e percebidos, porque os nossos líderes chegarão momentos em suas histórias que eles dependerão de nós, como seus valentes, entrarmos na guerra para defendê-los. Um valente também se cansa, querido. Um valente também se desgasta. Um valente também se angustia. Um valente também chora. E um valente também depende dos outros. Coloque essa palavra no teu coração. Por mais que você esteja dando certo em tudo que você está fazendo, chegará um dia que a sua humanidade vai provar para você que você não é bom em tudo. E que você não é um semideus, um super-homem. Mas que você é humano e precisa de pessoas entrarem na guerra em tua defesa. Amém? Quero deixar essa palavra para você, querido. Todos vocês estão nesse Citadel Integrado. Quero dizer que eu creio que a nossa igreja, as nossas igrejas, serão igrejas conhecidas pelo amor. Seremos conhecidos como discípulos de Jesus, não pelos milagres e maravilhas realizados somente, mas pelo amor, pelo respeito que uns têm para com os outros. Jesus falou assim: saberão que sois meus discípulos se amardes uns aos outros. Eu quero ser conhecida como discípula de Jesus, não porque sou uma grande pregadora, ou porque tenho um nome conhecido aqui e ali. Eu quero ser conhecida como discípula de Jesus porque eu amo
e porque o amor de Deus está derramado em meu coração para com os perdidos, para com aqueles que estão caídos à margem da sociedade. Foram eles que Davi cuidou, e agora, no momento crucial de sua vida, um daqueles, agora já transformado em valente, entrou para defendê-lo do inimigo. Que Deus te abençoe, queridos, que nesse momento você possa se juntar aos seus liderados e renovar com eles a aliança de cuidar deles, mas que também agora você, liderado, se une ao seu líder, renovando com ele uma aliança de defendê-lo dos inimigos, de estar atento para os momentos em que o seu líder talvez não vai estar tão empolgado assim, está atento para perceber uma certa tristeza no olhar, está atento para perceber quando Isbibonebe se aproxima armado, decidido a exterminá-lo. Fique ligado, atento, não deixe o seu líder sozinho. As propostas de Deus sobre nós são grandiosas demais, mas só as alcançaremos se de fato tivermos um exército do nosso lado. Pessoas que não valorizam só o conteúdo, mas que também valorizam o recipiente. Porque eu tenho percebido que alguns valorizam a unção, alguns, poxa, o pastor é uma bênção, valoriza a unção, mas não valoriza o conteúdo, não valoriza o recipiente, a pessoa em si. Quero te dizer que ele pode ser uma bênção, mas ele é humano. Ele é humano e precisa ser valorizado, respeitado e socorrido. Porque ele não é um semideus, ele precisa de você. Espero em Deus que essa palavra tenha despertado algo em seu coração. E confesso que estou bastante nervosa. Mas eu creio que de alguma forma o Espírito Santo vai encontrar lugar em você para aprofundar essa palavra. Se de tudo que eu falei você guardar somente, defender o seu líder, estar atento para os momentos na batalha, onde ele já não está tão animado assim, ou tão intrépido assim, entra lá e defenda-o, ore por ele, interceda, dê uma palavra de incentivo e motivação, abrace-o, fale que você está junto, mas associado a ações, associado a atitudes que apontam realmente para uma unidade no caminhar. Quero orar por todos nós, pedindo ao Espírito Santo que avive o nosso coração nessa direção e que venhamos conquistar cidades, nações, mas que a marca sobre nós seja o amor. Gostaria muito de orar, peço que você agora, em primeiro lugar, saia do teu lugar, não vai prometer o seu líder que você não vai cumprir, mas vai lá, fale, olha, eu vou me esforçar para estar mais atento. No momento que a batalha se tornar ferrenha na tua vida, eu quero estar sensível para perceber, eu quero estar alinhado com Deus para poder interceder por você em momentos que o Espírito Santo ministrar e me mostrar que realmente o inimigo está te cercando. Vá lá, querido, e agora se junte ao seu líder, e você, líder, acolha os seus liderados em amor, e saiba que você só vai ser tudo que Deus planejou, se você levantar do seu lado homens, pessoas que te amem e estão dispostas a ir à guerra contigo. Vamos orar? Amém? Ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela tua presença, pelo teu derramar sobre nós. Agora, Senhor, alinhe os nossos corações. Desperte dentro de nós, Senhor, um senso de valor tão grande pelos nossos líderes, a ponto de arriscarmos as nossas próprias vidas em favor de lutar contra o inimigo que se levanta contra eles, Senhor. Eu quero nessa hora renovar minha aliança com a minha liderança e declarar que em Jesus eu sou um com eles e estou disposta, Senhor, a interceder mais, estou disposta a ir, Senhor, no campo de batalha onde eles estão para defendê-los, Senhor. Que isso seja verdade, primeiramente dentro de mim, e que se traduza em verdade na vida de toda a igreja.
Essa é a minha oração, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido.